Bom, aqui então nós estamos no módulo sobre as coberturas, que é o módulo número 6, e nesse módulo nós estamos na aula número 3, que é a divisão de águas em uma cobertura. Nós vamos fazer então um telhado numa casa, definir onde tem beiral, onde não tem, onde tem empena, onde não tem, né? Onde a saia deixa de ser saia porque o telhado dá uma subida e uma descida, fazendo um triângulo, né? Então agora, como é que eu vou saber como é que eu vou fazer a divisão das águas dessa cobertura, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, você tem uma maneira específica para fazer. Se o telhado tem uma água só, é muito fácil. Se ele tem duas águas, é muito fácil. Se ele tem 4 águas, é muito fácil também. Na hora que ele começa a ter mais águas, então a gente precisa de um procedimento para conseguir desenhar este telhado. E aqui a gente vai ver o passo a passo para isso. Programas BIM, como o Revit, fazem isso de uma maneira muito simples e muito eficiente. E eu acho que eles fazem tudo aquilo que essa aula está ensinando vocês a fazer. Eles fazem automaticamente, você nem fica sabendo como é que ele fez aquilo, né? Desde que você entrou com os parâmetros corretos, né? Aí então é importante você saber, porque a boa relação com a geometria nos ajuda na fineza da elaboração de formas, que é a nossa profissão, né? Eu vou tomar conta das formas e eu vou saber como eu executo para que eu obtenha esse ou aquele resultado. Ok, então tá, nós vamos trabalhar com telhados com vários retângulos em planta, tá? Um telhado quadrado e depois vários retângulos em planta. E depois o método dos offsets, que é uma coisa intermediária, é um jeitinho simples também de resolver esse problema. É bom quando você está no CAD e não está no Revit, né? Ok. Então tá, saber que não existe apenas um método, não é apenas uma forma final possível. Exatamente, tem algumas formas finais possíveis. Aqui nós vamos trabalhar com a mais lógica, né? Numa das aulas anteriores, nós falamos já sobre então o telhado retangular, né? Você define o perímetro desse telhado, que está no segundo desenho. Eu defini que o perímetro então tem 5 por 8 e eu defini que eu tenho uma saia plana, né? Para ser saia tem que ser plana. E aí eu venho com as bissetrizes, encontro e depois desenho a comieira e acabou. Telhado retangular, se for de 4 águas, é muito simples. Mas depois a coisa começa a ficar complicada. Olha só, eu tenho um telhado que eu preciso dessa forma aí nele, né? Então, como é que eu faço para resolvê-lo? O método dos offsets resolve muito bonitinho isso aí. E também o Revit resolve mais imediatamente ainda, né? Mas sem, igual a calculadora, né? Se você não tem vai ver bom com a aritmética, né? Mais, menos, vezes, dividido, fazer mais ou menos umas contas aí, você não tem aquela base a partir da qual você tocar o seu trabalho para frente. Ok, então tá, nós vamos fazer então esse telhado. Para fazer um telhado com 2 retângulos, então a gente vai fazer como se ele fosse com um retângulo só. E depois a gente faz aquele retângulo sempre o maior. O restante eu faço como se fosse um outro telhado. E aí eu vou fundir um telhado no outro. Mais ou menos isso. Ok, então a gente começa fazendo esse primeiro telhado. Fizemos. Está pronto, né? E agora? Tem esse outro retângulo aqui, ó, que tem um telhado nele. O telhado nele tem essa forma aí, ó. Então agora eu tenho como se fossem 2 construções de vidro superpostas, uma em cima da outra, e agora eu vou então fazer com que eu enxergue só aquilo que está mais em cima, mais perto do olho do passarinho que está enxergando isso aí. Então as linhas pontilhadas são tudo aquilo que está embaixo. Então observa só. Aqui, ó, eu tenho uma superposição de 2 telhados. Eu tenho esse telhado do retângulo em pé. Mas eu tenho esse um pouco menor do retângulo deitado. Então tá aqui, ó. Um tá aqui e o outro tá ali. O telhado do retângulo em pé tá com X e o telhado do retângulo deitado tá com traços, né? Isso aí, então, como é que o que eu percebi? Que esses 2 telhados eles estão superpostos. Eles estão, se eu tivesse as 2 casas de vidro, eu teria, para fazer a casa que faz horizontal,
né? A casa horizontal. Essa daqui. Eu faço aquela água da direita que está ali. E para eu fazer a casa que está na vertical, eu faço essa água daqui. Então eu tenho essa água que está justaposta a essa. Se essa água e essa que são a mesma, eu sabia que some. Vira uma coisa só. Mesma coisa acontece com essa área de cima aqui, ó, tá bom? Se eu for pensar nesse perímetro aqui, eu tenho esta água aqui, triangular que morre aqui. E eu tenho também esta água aqui, que vem um pontilhado aqui. Então, esta água aqui está superposta com esta água aqui. Então, vai sumir essa linha. Essa aqui vai estar na horizontal lá embaixo. E essa daqui também. Porque essa linha, ela está falando de dois telhados que estão justapostos. Só que um é menor do que o outro. Então, ela é essa linha que está aqui separada de uma mão da outra. Né? Essa daqui. Da mesma maneira como essa sumiu, esta sumiu. Os outros casos são mais simples. Nesse aqui, ó, só tem uma água mesmo. Só tem a água do telhado que está nesse sentido. Não tem nada do telhado desse sentido. E agora, por fim, o rincão. O rincão quer dizer aquela dobra das águas de telhado por onde corre água. É um riozinho, uma cachoeirinha descendo, né? O rincão, ele vai ser o encontro de duas águas para a qual as águas escorrem ali. Eu preciso de uma calha para receber. Ok, e agora? E esse aqui mais complexo? A gente vai pensar do mesmo jeito. Então, vamos recapitular esse aqui. Eu tenho empontilhado aí o perímetro da casa, eu tenho em linha contínua o perímetro do telhado. Então eu fiz primeiro o telhado da casa em azul, vamos chamar assim, e depois o telhado da outra casa em azul, e nós vamos fundir uma na outra, e algumas águas vão fundir umas com as outras, né? Nessa casa aqui, eu tenho este telhado aqui, que vai se fundir com este telhado aqui, e vai então gerar essa coisa sem as linhas que eu apaguei aqui, que eram as pontilhadas. Eu fundi a mesma coisa, o exemplo mais claro, mais nítido é esse aqui. Ok. Por fim, o rincão. E esse aqui, mesma coisa. Faço esse telhado aqui, depois faço esse telhado aqui e faço a fusão de um com o outro. Acabou? Acabou. Então agora eu faço o último. Que eu vou começar fazendo aqui. Vou fundir as águas. E por fim, mais o último. A princípio parece complexo, mas você pode seguir o passo a passo que está escrito aí na tela, que é a coisa mais simples do mundo. Onde eu tenho espigões? Aqui, 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 aqui. Sempre que os ângulos estiverem abertos. E quando eu tenho rincões, o que corre água? Quando os ângulos estiverem fechados. Aqui, aqui. Tem 3 rincões nesse projeto. 1, 2, 3. O resto é espigão, porque são ângulos. Se eu tiver do perímetro para dentro, são ângulos que trazem as retas para mim. E os outros ângulos, se eu tiver aqui, eles afastam as setas de mim. E o método dos offsets? Você faça uma polilinha no AutoCAD com todo o seu telhado, com o perímetro dele. Depois dê offsets para dentro. E você, pronto, achou todos os rincões. Estão aí, ó. E espigões também. Depois você encontra eles e põe as cumieiras. E acabou o telhado. Ok. E está finalizado. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima conversa.